esse amor que afasta todo temor? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Já vai começar, então se você já tá aí, já deixa seu comentário, interage aí. Faça seu pedido de oração, curta bastante esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Siga a gente nas redes sociais, que vai aparecer em algum canto aqui da tela. E você que tá aí na sua casa, no seu quarto, assistindo pela TV, pelo celular, compartilhe esse vídeo por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, com seus amigos. E é isso. Espero que nosso culto já vai começar. Deus abençoe muito vocês. Tá. Já falei. Não, mas você podia repetir. Você aí que tá no sofá, compartilhe. Grava essa parte. Vira assim, tipo, e você que está aí? Compartilha. E você que está aí no sofá, casa ou no seu... E é isso. Olha. Um ponto aqui tá falando aqui no meu vídeo. Como é que vai começar? Não sei mais o que eu falo. Tá bom? Ai, Lorene. Eita, pagou. Ai, Lorene, gente, vocês têm medo disso. Nossa, credo, vocês não... Gente, eu ia tentar. Caixa final. Vamos, tipo, bem comercial. Vem você também. Vai restaurar também. Curta bastante esse vídeo.
Beleza, beleza. Curta esse vídeo, comente bastante. E sigam sigam a gente nas nossas redes sociais. Isso. E você que é jovem, né? Você já falou do programa antes. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações Pra poder receber. Não consegue, né? Amamos a igreja! De novo. Amamos a igreja! Não sei igreja. Amamos a igreja! Agora foi! A graça e a paz, é um prazer imenso nessa noite poder entrar no celular através dessa live. Então eu gostaria de convidar a todos vocês a chamar os seus parentes, familiares, amigos e compartilhe o link, compartilhe com todos para que cada um de vocês possam receber um alimento verdadeiro vindo dos céus através da palavra de Deus que vai ser muito abençoada nessa noite. Amém? Então neste momento eu gostaria de te convidar agora para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que abriu, Senhor, a porta do seu lar para que nós pudéssemos ministrar a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar a cada vida, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, a cada membro, Senhor, dessa família. Que o Senhor venha, Senhor, agir poderosamente, Pai, derramando da Tua graça, do Teu poder, que nós possamos, ó Deus, vencer todas as dificuldades, todas as adversidades e que possamos nos fortalecer neste momento tão difícil. Que a Tua palavra venha ser o nosso alimento, que a Tua palavra venha ser o nosso sustento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a
as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Olá, queridos! Chegou o momento que você pode nos abençoar, o momento da oferta. Esse é um momento muito importante para nós. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, né, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele está falando com os irmãos, dizendo: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria. Então eu te convido nesse momento muito especial que você consiga também entender essa palavra e abençoar e ofertar com alegria, não por obrigação, não por tristeza. Aqui nós não ficamos prometendo que Deus vai lhe dar 100 vezes mais, apenas compreendemos que o que nós podemos fazer para que o Evangelho possa alcançar mais vidas, nós faremos. Eu tenho certeza que as mulheres que abençoavam Jesus com suas finanças, abençoavam crendo que Jesus chegaria em outras aldeias, em outros lugares e curaria e pregaria o Evangelho do Pai a outras vidas. Essa era a razão pela qual elas abençoavam a vida de Jesus e dos discípulos com as suas fazendas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos ensina a ofertar e dizimar com alegria e não com tristeza. Alegria porque ao ofertar nós estamos abençoando para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então participe conosco. Não deixe de participar desse momento onde você está sendo privilegiado em poder ofertar e dizimar. Seja um dizimista, seja um ofertante, em nome de Jesus. Contamos com você. Igreja do Senhor, graça e paz a todos, Deus abençoe. É um grande prazer poder transmitir essa live aqui direto para a sua casa, onde eu tenho certeza que você já está aí em espírito de adoração, em busca pela presença de Deus. Fico muito feliz por esse privilégio. Espero que você aproveite bem esse momento aqui, esses minutos onde nós vamos estar ministrando mais uma palavra importante aí ao seu coração, uma palavra que te dá direcionamento, uma palavra que vai te mostrar o alvo a ser seguido, que é Cristo Jesus, o qual nós nunca devemos perder de vista. Então eu peço que você, desde já,
se desligue das coisas que estão aí em sua volta. Eu sei que tem muitas coisas para tirar a atenção, mas é muito importante que você venha a ter toda a sua atenção agora ligada aqui nessa live, que você possa prestar bem atenção, para que você possa absorver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite. Amém? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Timóteo. Na verdade, carta, né? Uma das cartas do apóstolo Paulo. Você vai abrir aí na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo, aquele que estava ali incumbido em pastorear a igreja. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui o versículo de número 7, 8 e os demais eu vou falando aí à medida que nós estivermos pregando a palavra aqui, amém? Então no versículo de número 7, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém? Esses poucos versículos aqui que eu acabei de ler são orientações finais do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, aquele que ouviu a palavra, recebeu esta palavra de bom grado e começou a gerar frutos, pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor, cuidando da igreja ali naquele local onde ele estava e fazendo com que o evangelho alcançasse mais e mais vidas. Uma das palavras importantes que o apóstolo Paulo passa aqui para Timóteo é dando forças a Timóteo, encorajando Timóteo e dizendo para ele que Deus não nos deu um espírito de covardia. Preste atenção aí nesse primeiro versículo que nós lemos. Olha lá o que o Paulo diz. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então Paulo passa aí 3 aspectos fundamentais para que nós possamos prosseguir, alcançando vidas, fazendo com que o projeto de Deus siga em frente através de nossas vidas. Primeiro passo é ter este espírito de fortaleza que foi dado por Deus a todos nós. Paulo deixa claro a Timóteo que ele não deve ter temor. E todas as vezes que nós temos algum tipo de situação nova diante de nós, existe um temor em nossos corações por aquilo que é desconhecido, aquilo que nós ainda não conhecemos, lugar ainda onde nós não pisamos. Sempre há temor quando nós nos deparamos com algo desconhecido, algo que ainda não provamos, algo que ainda não experimentamos. Sempre existe esse temor. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como que vai ser as coisas? E Paulo já sabia que ele não ia continuar ao lado do Timóteo e que era hora do Timóteo seguir os seus passos, seguir tudo aquilo que Paulo havia ensinado, a maneira como Paulo havia pregado o evangelho a ele, a maneira como Paulo havia dado testemunho de como servir a Deus. Então era hora de Timóteo pegar todos aqueles aprendizados e agora, sozinho, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sozinho entre aspas, é claro, mas ele, sem a presença do Paulo, seguir em frente, pregando aquilo que ele aprendeu. Nós, da Igreja Restaurar, nós estamos aqui passando por uma fase como essa, de algo que é inesperado, algo que é desconhecido para muitos. Nós estávamos aqui no nosso cantinho, tranquilos, talvez até tranquilos demais, porque
talvez esse não evangelizar o suficiente nos deixou acomodados, né? Quietinhos aqui no nosso grupo, com as pessoas aqui. E muitas vezes acontecem algumas situações que nós não compreendemos, não entendemos, mas que pode até mesmo ser mover de Deus. Mover de Deus para nos tirar do conforto, para nos tirar do comodismo, para nos colocar à prova diante daquilo que está à nossa frente, para que nós venhamos então colocar à prova a nossa fé. E Paulo está deixando claro a Timóteo que agora era momento dele não ter um espírito de temor. E isso é o que eu digo a você que está aqui me assistindo, você que faz parte desta comunidade, a qual já está aqui há tantos anos. Eu, por exemplo, cheguei aqui em março de 2010 e já vamos aqui completar quase que 11 anos. E muitos de vocês talvez estejam até há mais tempo que eu. E diante de uma situação como essa, a qual nós vamos enfrentar daqui para frente, muitos estão preocupados, estão temerosos, mas eu queria te dizer esta palavra que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, amor e moderação. Ou seja, quando situações diferentes acontecem diante de nós que temos o Espírito de Deus, nós prosseguimos com o espírito de fortaleza, acreditando naquele evangelho que nós ouvimos, aprendemos, e então este evangelho que nós ouvimos, que nós aprendemos, ele é a base para que então nós possamos prosseguir. Eu tenho certeza que você que tem congregado conosco, ouviu o evangelho, ouviu a palavra de Deus, ouviu a sã doutrina, você já tem base para caminhar na vida, para não ser enganado, para não ser ludibriado. Olha o que Paulo vai dizendo aqui a Timóteo, coisas importantíssimas, né? Então, a primeira qualidade que eu e você precisamos ter é um espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza, ele vem segundo a confiança que não está na circunstância em nossa volta. Ele vem segundo a confiança no Evangelho, na palavra de Deus que foi pregada a todos nós, a qual é base para as nossas decisões. Então Paulo deixa claro, olha só, ele diz aqui no versículo de número 8, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Paulo deixa claro que a sua confiança como ministro da palavra não está em si mesmo, mas está na crença, na fé, de que não foi ele que se colocou naquela posição, foi Deus que escolheu a ele. E ele acredita na presciência de Deus, onde ele diz que Deus nos escolheu antes de muitos séculos. Deus nos escolheu antes da fundação dos séculos. Porque a presciência do nosso Deus vai além do nosso entendimento. Paulo tem uma fé inabalável dentro daquilo que ele conheceu a respeito de Deus. Então ele percebeu que Timóteo, para prosseguir no Evangelho, precisava ter a mesma convicção que ele. A maior preocupação de Paulo em estar preso era não deixar que a palavra de Deus estivesse presa. Então imagine você o quanto Paulo pregou, o quanto ele ensinou. A maior preocupação de Paulo era pensar que este evangelho que ele havia pregado não podia se afogar em meio a doutrinas enganosas, em meio a heresias, em meio a mentiras, a tudo aquilo que nós vemos nos dias de hoje. Muitos montando igreja para ficar ricos, muitos fazendo dos seus fiéis números para angariar valores. Muitos que estão mais preocupados com os seus status, com a sua imagem, do que com o evangelho do Cristo, que salva vidas.
Nós aqui na comunidade Restaurar tivemos sempre a preocupação de pregar o evangelho puro a você, o evangelho que se preocupa com a sua alma, o evangelho que está preocupado em transformar a sua vida e, através da sua vida, transformar a sua família. Esse sempre foi o alvo desta igreja, dos líderes dessa igreja. E este é um legado que esta igreja está deixando. Ela está deixando um legado de líderes, pastores que pregaram o evangelho da sã doutrina. Pastores que não têm do que se envergonhar. Pastores que não cometeram falta contra o evangelho. Pastores que carregaram o evangelho de uma maneira de uma índole transparente, pastores, líderes que estavam sempre preocupados com a sua vida, com a sua alma, com a sã doutrina em seu coração. Paulo era esse tipo de pregador, independente da situação que ele se encontrava, pois nesse momento ele se encontrava preso, e sabia que agora, preso por Roma, dificilmente ele sairia da cadeia. Mas Paulo não estava preocupado consigo mesmo. Paulo estava preocupado com o evangelho que ele havia pregado aos seus fiéis, aos seus filhos na fé, aqueles que o ouviram. Paulo esperava que este evangelho não fosse deturpado, não fosse distorcido, mas que o coração daqueles que ouviram esse evangelho permanecessem firmes, permanecessem íntegros, sem deixar que as heresias entrassem e destruíssem. Olha como isso é forte. Paulo deixa claro. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Em 2 Timóteo mesmo, no próximo capítulo, no capítulo 2, Paulo diz aí no versículo de número 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Paulo deixa claro: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você que fez parte desta igreja, Comunidade Apostólica Restaurar, se tem um dos conselhos que nós, pastores, deixamos a você, é que você se mantenha firme na graça de Jesus Cristo, entendendo que a salvação de Cristo Jesus não é pelas nossas obras, mas sim pela graça de Deus que nos foi dada. Não é um merecimento nosso, não é porque pagamos alguma promessa, não é porque fizemos algum tipo de voto, mas é simplesmente porque Deus nos escolheu antes do início dos séculos. Deus nos escolheu antes do ventre de nossa mãe. Deus nos escolheu na sua presciência. Deus nos chamou e decidiu nos salvar. Nós apenas precisamos amar o Evangelho, seguir o Evangelho de Cristo, acreditando e andando segundo o que Ele nos ensinou. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. E ele diz assim para Timóteo no versículo 2, repetindo aqui novamente: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Como eu estava dizendo aos irmãos, nós estávamos aqui, aglomerado aqui no nosso grupo, seguindo a palavra, buscando o Evangelho. De repente acontece um movimento como esse. Eu queria te dizer que nós nunca deixaremos de ser igreja, independente do local onde nós estivermos. Independente da nomenclatura da comunidade onde nós estivermos, nós nunca deixaremos de ser igreja. A comunidade apostólica Restaurar, ela pode deixar de estar nesse lugar físico, mas ela nunca deixará de estar no coração daqueles que um dia receberam esse alimento, ouviram essa palavra, entenderam os ensinamentos e guardaram essa sã doutrina em seus corações. Esses que agora, daqui para frente, seguirão outros caminhos, com certeza servirão de
arautos do Evangelho, pregadores da palavra do Senhor, onde quer que estejam, ensinando a outros a sã doutrina, não se deixando enganar por tantas mentiras, tantos enganos que existem hoje em dia. Olha o que Paulo continua dizendo a Timóteo. Aí na segunda carta mesmo a Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como ele vai citar outras pessoas aqui, pula no versículo 10 agora. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo está deixando claro a Timóteo que ele tem algo a seguir, que é a sã doutrina, e que naqueles dias, assim como nos nossos dias, haveriam homens que amam mais a si mesmos do que a palavra de Deus. Esses homens estão espalhados em diversos lugares, até mesmo dentro de comunidades cristãs. Homens que muitas vezes estão mais preocupados em status, em sua imagem, do que com o próprio Evangelho. Mais preocupados em angariar fundos para os seus próprios deleites do que pregar o Evangelho para que o homem, a mulher, seja salvo. Então, destes, você que nos ouve, você que é a comunidade apostólica Restaurar, afaste-se deles. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Busque a palavra de Deus. Busque aquilo que você aprendeu aqui durante todos esses anos. Lembre-se daquilo que você aprendeu e não deixe ser enganado. Continuando aqui nos conselhos de Paulo a Timóteo, versículo de número 12 do capítulo 3. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Por aqui eu finalizo aqui esse texto bíblico, deixando claro para você que me ouve, você que me assiste, lembre-se de que a Escritura Sagrada, ela é o nosso direcionamento. Ainda que muitos homens usem a Bíblia para os seus próprios propósitos, a Bíblia, ela tem um único propósito, e o propósito é divino, é engrandecer a pessoa de Jesus a tal ponto de que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que nós fazemos é para Cristo. Tudo que nós exercemos dentro da igreja é para glorificar o nome de Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Nenhum homem pode estar no centro a não ser Cristo Jesus, homem e Deus. Ele é o único que é o centro de todas as coisas. Então espero que você que nos ouviu durante tantas ministrações pregadas
pelos pastores aqui nesta comunidade. Espero que você tenha guardado muito daquilo que nós ensinamos. Espero que você nunca esqueça aquilo que você ouviu e viu, pois nós aqui nesse lugar demos bom testemunho. Nós aqui nesse lugar, não só para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que nos conhecem fora daqui da igreja, sabem do testemunho que nós demos. Então espero que você, querido, nunca se esqueça do legado da comunidade apostólica Restaurar. Essa comunidade deixa um legado de transparência, de amor, de cuidado, de pastores auxiliadores, pastores que estavam sempre preocupados em auxiliar os membros da melhor forma possível. Então, queridos, espero em Cristo Jesus que nas próximas pregações que nós vamos ter, teremos aí mais 3 pregações. Espero que você esteja ligado, não perca nenhuma delas, pois são fundamentais e direcionadoras para a sua vida, para que você prossiga como igreja, independente de onde você esteja. Você e eu somos igreja de Cristo Jesus. Somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita e transforma aqueles que estão próximos de nós. Então continue buscando a Deus como espírito de fortaleza, amor e moderação. Entenda que essas 3 qualidades precisam estar em nossos corações. Fortaleza para enfrentarmos aquilo que é desconhecido aos nossos olhos. E amor para continuarmos amando aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. E moderação para não se desesperar e andar em tranquilidade, em calma, em sabedoria, com um espírito moderado, sempre confiando em Cristo Jesus, sabendo que foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Amém? Feche seus olhos só um instante enquanto você está aí em sua casa, para que nós possamos fazer um momento de oração aqui para a sua família, para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, ao ouvir esta palavra, nós entendemos a necessidade que temos de ter este Espírito que nos foi dado, de fortaleza, de amor, de moderação. Espírito este que nos guia, que nos molda segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Senhor, que em cada coração que nos ouve, que nos assiste nessa noite, haja este espírito de fortaleza, espírito de fé, sabendo que independente dos percalços, independente das situações que vão se apresentando diante de nós, o Senhor nunca nos abandonou. A Tua palavra está em nós, o Teu Espírito está em nós, e nós prosseguiremos como igreja. Independente da situação atual, seguiremos buscando ao Senhor com fé, com alegria em nossos corações, carregando em nossos corações todas as experiências, tudo aquilo que é de bom, trazendo à nossa memória os bons momentos que nós tivemos aqui neste lugar, trazendo à nossa memória todos os ensinamentos e doutrina que nós recebemos aqui dos pastores, trazendo à nossa memória tudo aquilo que nós vimos como testemunho de vida dos nossos líderes, daqueles que nos auxiliaram, daqueles que nos guiaram. Como foi bom participar desta igreja. Como foi bom, Senhor, participar da comunidade apostólica Restaurar. Algo que mudou as nossas vidas, que transformou vidas de muitas pessoas. Alguns que talvez nem estejam entre nós nesse momento, mas que foram transformados, que receberam alimento, que de alguma maneira ouviram a palavra, que mudou o percurso da sua vida, que mudou o destino da sua vida e o transformou em uma nova criatura. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por todos esses anos. Te agradecemos, pois até aqui o Senhor nos auxiliou, o Senhor nos trouxe conforme a tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos deu aqui neste lugar, por todo o teu amor, por toda a tua graça. Nós louvamos e exaltamos o teu nome pelos pastores, pelos líderes que nos guiaram a esse lugar. Senhor, abençoa cada um, guarda cada um segundo a tua vontade e o teu querer. Nos livra do mal, nos livra de toda heresia, de todo mal. Guarda, Senhor, em nossos corações esta palavra, nos ensina a lembrar sempre daquilo que nós ouvimos e recebemos nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Amém.